A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. Capítulo 9. O bispo e seu filho morto. A experiência foi chocante para milhões de telespectadores, deixando as pessoas confusas e desorientadas na atitude típica do homem moderno. Lamentavam não poder acreditar no que tinham acabado de ver, porém era tão inconcebível que seria melhor esquecê-lo, afinal deveria ser algum truque, alguma ilusão. A acalorada discussão de âmbito universal logo caiu em esquecimento e as pessoas passaram a ordem do dia. Foi em setembro de 1967, a Canadian Broadcast Corporation irradiara de Toronto uma transmissão espiritual. O diálogo de um bispo com seu falecido filho. E tudo ao vivo. O mundialmente famoso médium Arthur Ford, já nos 70 anos, caiu em transe sob as luzes intensas dos refletores. Através dele, Jim disse ao pai: "Pai, tenho tanta coisa a lhe dizer." Os antecedentes eram do domínio público no Canadá e nos Estados Unidos. James, bispo da Igreja Episcopal da Califórnia, encontrava-se em fevereiro de 1966 na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, para uma série de conferências. Lá, recebeu a trágica notícia: seu filho Jim, estudante em Nova York, tinha se suicidado. Mas por que, Jim? Pergunta. Lamentava o abalado bispo. Uma pergunta o atormentava. Se seguia a outra. Uma pergunta atormentada se seguia a outra. Onde foi que errei para que você jogasse sua vida fora? Pergunta. Onde está agora? Pergunta. Talvez condenado ao inferno por toda a eternidade, como suicida? Pergunta. O bispo não encontrava respostas. Era incapaz de compreender o que acontecera. Jim tinha sido um bom filho, um rapaz normal e saudável, sem a menor tendência para humores depressivos, adorava a vida, nenhum indício de amores contrariados, de algum insucesso real ou imaginário, de iniciativas fracassadas, enfim. Não havia razão palpável para o suicídio. Além disso, Jim, que amava os pais acima de tudo, não deixara bilhete de despedida. O que teria acontecido? Pergunta. Como teria ido parar num quarto de hotel estranho? Pergunta. Por quê? Pergunta. Por que morrer dessa maneira, sem motivo aparente? Pergunta. O bispo se recriminava incessantemente, incapaz de pensar em outra coisa. Não conseguia mais dormir, nem pregar, nem ensinar, nem sequer ler algumas páginas num livro. Do ponto de vista psíquico, ele se encontrava em um estado crítico de alienação. E então tiveram início as ocorrências estranhas em volta dele. Quando entrava no recinto, livros se abriam sozinhos, deslizavam ao longo da mesa, ou eram ruidosamente fechados. Quadros caíam das paredes. O espelho usado por Jim chegou a ensaiar movimentos de dança. De repente havia alfinetes de segurança por toda a parte, sem que ninguém os colocasse ali. Estavam abertos, ligeiramente esforçados a fim de manter a determinada posição. Intrigado, o bispo tentava adivinhar o significado daqueles alfinetes. Alguma pista? Pergunta. Ponteiros de relógio? Talvez. Poderiam estar dizendo que o suicídio de Jim ocorrerá às 8h18. Pergunta. O bispo mandou averiguar na polícia a hora exata da morte de seu filho. A resposta não surpreendeu. 8h18. Ao todo, nos 16 dias seguintes ao suicídio de Jim, ocorreram 65 fatos inexplicáveis, igual ou semelhantes a este. O bispo ficava cada vez mais inquieto. Uma suposição angustiosa crescia dentro dele. Jim queria dizer-lhe alguma coisa. Ele resistiu até o limite de suas forças, renegava qualquer forma de espiritismo, severamente condenado por sua igreja. No entanto, a vontade de falar com o filho acabou superando todas as objeções. Evidenciou-se então mais uma vez a diferença entre homens e mulheres em situações desse tipo. Homens simplesmente não dispõem de sensibilidade suficiente. O bispo conseguiu chegar até a forma mais primitiva de contato. Ruídos, batidas, deslocamento de objetos, dali não passaria. A etapa seguinte
só poderia ser cumprida por uma mulher. Depois de muito hesitar, o bispo procurou a médium Anna Twigg, e organizou-se uma sessão espírita na residência desta em Londres. Anna entrou em transe, o que demorou um pouco. Jim está aqui, assegurava a médium repetidamente. Sei que está aqui, mas ele não encontra facilidade para romper as barreiras. Também o bispo tinha a sensação de que o filho estava presente. De repente ele escutou clara e nitidamente a voz do filho, vinda da boca da médium. Era ela quem movia os lábios, mas a voz era de Jim. Não era de modo algum a voz de uma pessoa perdida e desesperada. Jim disse ao pai: estou bem. Aqui meu suicídio não é considerado delito grave. Todos sabem que perdi o controle por causa dos entorpecentes. Jim confirmou que era seu espírito que estava ali e avisou que voltaria a manifestar-se a 1º de agosto. Teria sido realmente Jim falando do além? Pergunta. Ou os mortos não são afastados do nosso convívio, permanecendo à nossa volta como antes? Pergunta. O bispo estava assaz confuso. Até o dia 1º de agosto faltavam ainda 5 meses. Um prazo interminável. O bispo retornou para sua residência em Santa Bárbara, Califórnia. Não esquecera certamente a data de 1º de agosto. Ou teria esquecido? Pergunta. Seja como for, não tomou providência alguma para a nova sessão. Mas exatamente no dia 1º de agosto ele recebeu um visitante nova-iorquino enviado pelo reverendo George Daisley, um espírita. Este mandava dizer que Jim entrara em contato com ele. Queria comunicar-se com o pai através dele. O bispo telefonou para Nova York e recebeu a confirmação de Daisley. Diante disso, viajou para Nova York, onde foram realizadas várias sessões. O inusitado no caso é o aparecimento de um médium masculino, fato raro, mas possível. Um homem especialmente treinado, dotado de excepcional sensibilidade, pode ter tão bons resultados em assuntos parapsicológicos quanto uma mulher. Daisley constituiu uma destas exceções. O bispo conseguiu manter o contato feito, mas é difícil dizer se teria chegado a este ponto sem a cooperação de uma mulher. Através de detalhes muito íntimos, Jim provou ao bispo que era verdadeiramente seu falecido filho e mais ninguém. Mencionou fatos que unicamente ele e o pai podiam conhecer. Depois, falou de alguns aspectos da vida após a morte. Disse que o além era bem diferente do que as pessoas imaginavam e as religiões ensinavam. Deus não era nenhuma pessoa tipo super-homem, era a força central. Cada falecido recebia no além as possibilidades necessárias para aperfeiçoar-se cada vez mais. Todos os falecidos integravam a comunidade de libertos, uma existência muito mais feliz. Na sensacional transmissão canadense em 1967, o médium foi Arthur Ford. Através dele falava não o próprio Jim, mas o intermediário, Fletcher, um soldado canadense morto na Primeira Guerra Mundial. Os milhões de espectadores foram informados em primeira mão, junto com o bispo, como ocorrera a morte de Jim. Um estudante chamado de Mervyn Halverson dera LSD ao jovem filho do pastor. O ácido o levou à alucinação e ele se matou com um tiro durante a viagem. Com isto ficaram respondidas todas as angustiosas dúvidas do bispo. Ele ficou sabendo ainda de muitos outros detalhes. Aliás, o bispo morreu de sede no deserto pouco depois. Procurar a solidão a fim de meditar e aproximar-se do filho. Ou quem sabe, na desesperada tentativa de comunicar-se diretamente com ele. Até onde sabemos, ele não conseguiu. E o que pensar das sessões espíritas? Pergunta. O bispo teria verdadeiramente falado com o Jim através dos médiuns? Ou tudo teria sido apenas truque e ilusão? Pergunta. Ou há também o espiritismo, fenômenos parapsicológicos?
que só dão a ilusão de contato com o além? Pergunta. Uma foto que inclui a senhorita Gap com amigas. Essas fotos aparentemente normais que mostravam formas psíquicas quando reveladas eram moda no século XIX. Formas, pensamento através do ectoplasma de 3 médios. Pode ser espírito e pode ser formas da mente humana, produzido pela mente humana. Almas penadas, mesas saltitantes, invocação de espíritos. Não é acaso, exatamente quando a ciência se arregimentava para o ataque decisivo contra Deus e a teoria da criação divina, contra a vida eterna, quando Charles Darwin lançou sua teoria de evolução, afirmando que um homem descendia do animal, quando nasceu o materialismo, quando se procurava relegar a noção do além ao reino da fantasia, como sonho consolador de mentes atormentadas, justamente nesta época começou a surgir na América a potente onda do espiritismo. Crescia dia a dia o número de pessoas que tentavam obter informações pessoais do além através de contato com falecidos. Iniciava-se a era das mesas saltitantes e da invocação de espíritos, da escrita automática. Dificilmente se encontrava algum clube, associação, círculo que não tentasse a assustadora experiência. Tudo começou com a assombração na casa do fazendeiro John Fox, juntamente com a mulher e as filhas Margaret e Kate, respectivamente, com 10 e 7 anos. Eles alugaram em dezembro de 1847 uma casa em Red Valley, no estado de Nova York. Havia sido avisado de que a casa era mal assombrada. Porém, Fox, homem muito religioso, considerava-se superior a boatos e almas penadas. Não tardaria a mudar de opinião. Cerca de 3 meses após a instalação da família Fox na nova casa, começaram as perturbações noturnas, pancadas, estrondos, batidas, rumores de toda a espécie. Ninguém conseguia dormir e a família foi sendo arrastada para a beira da loucura. Eusapia Palladino, uma famosa médium italiana, levanta uma mesa de 25 centímetros do chão. Ela alegava que durante uma demonstração desse tipo podia perder até 9 kg de peso. A foto dela com a mesa levitando. Um médium autêntico, bom. Eusapia Palladino perdia 9 kg durante uma sessão dessa. Tamanho são as forças envolvidas na operação. Rumores de toda a espécie, ninguém conseguia dormir. A família não, apenas os pais. As duas meninas pareciam divertir-se com o Poltergeist, a quem chama Senhor Peddibod. A senhora Fox descreve da seguinte maneira o momento do nascimento do espiritismo. Foi no dia 31 de março de 1948, uma sexta-feira. Ainda não tinha escurecido completamente quando fomos para a cama. Eu estava esgotada a ponto de me sentir doente e deprimida. Nem bem deitei a cabeça no travesseiro e a barulheira começou. As crianças que ocupavam outra cama no mesmo quarto também ouviram as batidas e começaram a acompanhar o ritmo delas com a estalar dos dedos. Depois Kate falou: Senhor Peddibod, veja se consegue imitar isto. Ela bateu palmas várias vezes. Imediatamente fizeram-se ouvir tantas pancadas quantas haviam sido as palmadas. Margaret gostou da brincadeira e imitou a irmã. Bateu palmas, cantando em voz alta. 1, 2, 3, 4. As batidas repetiram o ritmo e o número das palmadas. Assustadas, as crianças pararam. Tive então a ideia de fazer um teste. Pedi à assombração que batesse em sequência as idades de minhas filhas. Fui imediatamente atendida.
17 pancadas, entremeadas por uma pausa suficiente para separar uma contagem da outra. Depois de um silêncio mais longo, ecoaram mais 2 batidas. Referiam-se à idade de meu filho mais novo, falecido aos 2 anos de idade. A senhora Fox devia ter sido uma mulher destemida. Agora ela fazia questão de saber ainda mais. Perguntou: é um ser humano que responde tão corretamente minhas perguntas? Pergunta. Não recebeu resposta alguma. A senhora Fox insistiu: é um espírito? Pergunta. Em caso afirmativo, bata 2 vezes. Mal acabaram de falar, escutou 2 pancadas. No dia seguinte, a senhora Fox falou aos vizinhos de sua conversa com os espíritos. Eles acorreram à casa da família Fox. Todos queriam dar uma palavrinha com a assombração. As perguntas se atropelavam e o espírito respondia prontamente com batidas. Estimulou ainda mais os fazendeiros de Rio Valley. Um deles, Isaac Post, teve a ideia de estabelecer um código para as batidas: 1A, 2B, 3C e assim por diante. Explicaram o sistema ao Poltergeist e ele cooperou. Identificou-se perante o Sr. Fox como Charles Ryan, ex-proprietário da casa e negociante em Rio Valley. Declarou ter sido assassinado e enterrado naquela casa, no porão. Fizeram escavações. Depois de muito trabalho, encontraram alguns ossos. Seriam de Charles Ryan? Pergunta. Aquelas conversas com espíritos acarretaram tantos contratempos para Fox em Rio Valley, que eles acabaram preferindo mudar-se, certamente na esperança de que com isto livrasse do incômodo do visitante fantasma. Porém, viram-se frustrados justamente nesse ponto. O Poltergeist parecia tê-los acompanhado na mudança, pois em breve as batidas e os ruídos se manifestavam também na nova casa, em Rochester. A contragosto, os Fox se tornaram conhecidos até fora das fronteiras do país. Agora, além dos curiosos, vinham também cientistas desejosos de investigar o fenômeno. Primeira conclusão de suas pesquisas: as batidas só ocorriam quando pelo menos uma das meninas se encontrava presente. Portanto, devia haver alguma ligação entre elas e a assombração. Segunda conclusão: não havia má fé por parte das meninas, que não usavam nenhum artifício. As batidas ecoavam também quando elas ficavam descalças sobre almofadas, e em algum lugar da casa havia indício de dispositivos que provocassem ruídos. Além disso, as batidas não faziam ouvir apenas na residência da família Fox, mas também onde quer que as irmãs aparecessem. Até em reuniões públicas, o espírito batedor se apresentava para responder as perguntas. Isso constituiu tal sensação nos meados do século passado, que por toda parte se fundavam círculos espíritas para estabelecer contato com os mortos. Primeiro nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, Alemanha, etc. A quem importava saber que as irmãs Fox confessaram que se tratava de tapeação, depoimento que desmentiram posteriormente? Pergunta. Já existiam médios suficientes que afirmavam conseguir contato com o além. E os mortos invocados não se contentavam com batidas, falavam através do médium, usando seus órgãos vocais. Chegavam a modificar sensivelmente o tom da voz e a maneira de falar deste, para não deixar em dúvidas. Era realmente outra pessoa que falava através dele. Tinha-se descoberto, além disso, que era possível mover a mesa sem usar a força muscular. Bastava que as pessoas sentadas em torno dela formassem um círculo com as mãos espalmadas sobre a mesa, e ela se erguia no ar. As mesas saltitantes viraram moda. Inventou-se a chamada prancheta, uma tabuinha com a reprodução das letras do alfabeto. Durante a sessão espírita, o lápis, levemente tocado pelos presentes, se deslocava sobre ela, de uma letra a outra, formando frases realmente coerentes. O interessante por mais
pois tais experiências teria declinado logo se elas não trouxessem à tona fatos tão surpreendentes. Os espíritos invocados contavam, por exemplo, coisas que na verdade só o morto podia saber. Pessoas eram chamadas por apelidos que ninguém dos presentes conhecia, exceto o interessado. Muitos participantes juntamente juravam reconhecer o pai ou a mãe no tom da voz ou na maneira de falar. Ocasionalmente, algum invocador de espírito recebia alguma mensagem importante. Encontrará o testamento através do retrato de vovó. Ou enterrei meu dinheiro no jardim, debaixo do pessegueiro. Tais fatos eram sem dúvida espantosos. Por fim, médios começaram até a escrever romances e obras científicas ou compor músicas. Diziam que tudo era ditado do além. Rosemary Brown, de Londres, por exemplo, concluiu, por encargo de Franz Schubert, sua Sinfonia Inacabada. Gravou igualmente sob a orientação de Franz Liszt, que lhe guiava a mão sobre a pauta, e de outros músicos. Peritos constataram: o resultado é mesmo trabalho inconfundível de Liszt, Schubert, Beethoven. Nenhuma obra imortal, na verdade, mas obras com a marca inconfundível dos respectivos mestres. No final do século, os espíritos invocados foram fotografados e tirou-se moldes de gesso de seus membros. Em nossos dias, usa-se como mais recente conquista tecnológica rádios gravadoras como ponte para o além, na esperança de que a aparelhagem ofereça aos espíritos a oportunidade de manifestar-se. Também nesses casos houve alguns resultados surpreendentes, se bem que raros. No entanto, em todas estas tentativas de contato com o além, teria havido verdadeiro diálogo com falecidos? Pergunta. Em caso afirmativo, por que os mortos não revelam aos vivos coisas importantes e essenciais? Pergunta. Por exemplo, a vida após a morte, o futuro da humanidade? Pergunta. O máximo que os espíritos puderam obter até o presente, apesar de refutá-lo veementemente, são fragmentos esparsos. Continua não existindo uma única prova objetiva e indiscutível de que essas sessões foram realmente contato com o além e que existe vida depois da morte. É peculiar e curioso constatar que, com raras exceções, só se verificam resultados positivos em sessões espíritas quando se usa uma médium feminina. Esta entra em transe, com o que permite ao espírito de controle o contato com o falecido. Modernamente, especialistas em técnicas de gravação de voz começaram a substituir a médium feminina por aparelhagem técnica. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de evidência e premonição. Imagens mentais e vozes fantasmagóricas. No entanto, é possível que justamente esses recursos técnicos tragam a chave para o esclarecimento de assombrações e vozes fantasmagóricas. No início dos anos 60, um operário desempregado de Chicago, homem simples e inculto, adquiriu fama mundial de um dia para o outro. O homem era uma sensação, era capaz de fazer seus pensamentos aparecerem em filmes. Efetivamente, ele demonstrou sua capacidade em público repetidas vezes. Ted Serios pensava, por exemplo, na cidade de Munique. Concentrava-se profundamente nas imagens que lhe vinham à mente em relação com a palavra Munique, a igreja de Nossa Senhora, por exemplo. No esforço de concentração, seu rosto se contorcia de maneira impressionante. Levantava um braço quando o abaixava num gesto bruto. O fotógrafo calçava o disparador da câmera. O flash estourava. O filme, previamente examinado e lacrado, era retirado do aparelho e revelado ali mesmo, sem demora. E a foto mostrava as torres da Catedral de Munique, pouco nítidas, na verdade, porém claramente identificáveis. O resultado desta técnica de fotografar pensamento é invariável. Às vezes as fotos eram razoáveis, às vezes ruins, às vezes o negativo se apresentava em branco, na tentativa de registrar em filme, com a força do pensamento. A Praça de São Pedro, em Roma, o filme mostrou as colunas de Bernini, da arcada em torno da praça. A tentativa de fotografar a Praça Vermelha em Moscou fixou a troca de guarda no local. A despeito disso, conseguiu-se fazer deste modo algumas centenas de pensamentos fotografados.
Seria tudo artifício? Pergunta. As experiências de TED sérios foram controladas por uma equipe de 25 especialistas que não perdiam de vista por um só segundo a câmera, os filmes e a revelação. Não sabiam explicar de que modo as fotografias apareciam no filme, mas podiam garantir a lisura do processo. Depois os especialistas se lembraram que a proeza de TED sérios não constituía novidade. Já no final do século passado, fotógrafos franceses haviam obtido fotos de pensamentos, fotografias conservadas até hoje. Em 1911, o sábio japonês Tomokichi Fukurai conseguiu igualmente fotografar pensamentos com a ajuda da senhora Ikuro Nagano. Ela pensava em palavras avulsas, concentrando-se nelas durante meio minuto, enquanto o cientista segurava diante do seu rosto uma chama fotográfica devidamente resguardada contra a luz. Após a revelação, a chapa mostrava a palavra pensada. Tais fenômenos continuam nos parecendo tão inacreditáveis que não é de admirar o que ocorreu com quem os divulgou na época. Os fotógrafos franceses só colheram traças e zombarias, e o sábio japonês foi demitido da Universidade de Tóquio, na qual trabalhava. TED sérios não tardou a perder seus dons e não se ouviu mais falar em fotografar pensamentos. Porém, o caso nos leva a perguntar se é possível fixar imagens em filmes com a força do pensamento. Não se poderia supor igualmente que os sons fixados no gravador foram produzidos pelo mesmo sistema? Pergunta. Ou seja, não pela voz de algum morto, mas pela força mental do próprio experimentador? Pergunta. Se uma pessoa consegue criar imagens com a força do pensamento, por que outra não poderia criar sons? Pergunta. Uma influenciaria o filme, outra a fita magnética. O parapsicólogo Dr. Hans Behrend observou atentamente o maior especialista em gravação magnética de vozes, Konstantin Haudive, no sul da Alemanha. Concluiu: há grande probabilidade de que o próprio Haudive seja o autor de suas gravações. Com isto, ele não pretende acusar Haudive de fraude, mas apenas de dizer que as vozes autênticas não vêm do além, sim da Haudive em pessoa. Mary Lincoln foi fotografada durante uma sessão espírita, na qual estava incógnita, qual a foto foi revelada, e o espectro de seu marido, ex-presidente dos Estados Unidos, foi reconhecido. Ela concordou e disse: eu sou uma viúva. Mary Lincoln, a esposa do presidente Abraham Lincoln. E o espírito do Abraham Lincoln materializado junto com a sua esposa através do ectoplasma dela. Espírito do presidente americano Abraham Lincoln materializado perto de sua esposa. Provavelmente ela era médio ou havia alguém médio na família com ectoplasma abundante. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição.